Olá, pessoal. Vamos iniciar agora mais uma aula de seleção de materiais, onde iremos tratar nesta aula a respeito da resistência mecânica e suas relações com a seleção de materiais. Bom, a definição da resistência mecânica exige uma definição cuidadosa entre as diferentes classes de materiais. Então, para os metais, ela é definida como a tensão de tração ou compressão, tá? Uma vez que tanto a tensão de tração quanto a tensão de compressão são relativamente próximas para essa classe de materiais, na qual a deformação deixa de ser recuperável, ou seja, o ponto a partir do qual a deformação passa a ser permanente ou plástica. Esse ponto é definido como a interseção entre a curva tensão-deformação e uma linha paralela à parte elástica dessa curva sob uma pré-deformação de 0,2%. Esse ponto definido, então, como a tensão de escoamento. Certo? Então, aqui no gráfico aqui da direita, a gente tem uma curva típica do diagrama tensão-deformação para um metal com característica mais dútil, certo? Então, nós temos um ponto que é definido como a tensão de escoamento, onde esse ponto tem um desvio da parte elástica de 0,2%, e aí, para muitos casos, né, essa tensão de escoamento ela seria o nosso limite de resistência mecânica. Apesar de nós termos um ponto aqui de limite de resistência à tração, que seria o ponto máximo da curva, esse ponto aqui de tensão de escoamento é um ponto muito utilizado como critério de projeto, uma vez que, para que ocorra, né, uma vez que ocorrendo escoamento plástico no material metálico, ele já vem a falhar na sua utilização, certo? Geralmente a porção da curva entre a tensão de escoamento e a resistência à tração é muito utilizado durante a fabricação dos materiais metálicos, principalmente os processos de fabricação envolvendo a deformação, né, que são os processos de conformação mecânica, laminação, extrusão, forjamento e por aí vai, que é exatamente a região da curva, né, no qual nós trabalhamos quando estamos processando esses materiais. Então, no comportamento mecânico dos metais, nós temos que a deformação plástica ocorre a partir da quebra das ligações com os átomos metálicos originais, deslocamento e nova ligação com novos átomos metálicos. Durante esse processo, diz que a deformação ocorre por deslizamento. O que acontece? A deformação nos materiais metálicos ocorre por cisalhamento, que é o quê? É o deslizamento entre as camadas metálicas dos materiais. E aí, uma vez que uma camada desliza sobre a outra, nós temos que os átomos que estão ali conectados um em relação aos outros, uma vez que eles deslizam, né, eles perdem aquela ligação com os átomos primeiros e passam a se ligar com os átomos que estão no caminho, né, para esse deslizamento. Para que o deslizamento possa ocorrer com o menor nível de tensão no material, é necessário que haja um defeito cristalino linear, chamado de discordância. Tá? O que vem a ser a discordância? A discordância nada mais é que um semiplano de átomos, né, no caso átomos metálicos, que está ali atrapalhando, né, a rede cristalina no material. E aí, esse semiplano, quando a gente cisalha ele basicamente se move através das camadas dos átomos, tá bom? E aí, com isso, a gente tem um nível de tensão muito menor para que ocorra a deformação plástica, né, e o deslizamento. Bom, para que uma discordância, então, possa se mover livremente por um material metálico, é necessário, primeiro, que haja um plano denso de átomos. Bom, uma vez que, durante o deslizamento, as ligações entre os átomos originais é perdida e é estabelecida uma nova ligação com os átomos vizinhos, é necessário que esses átomos estejam suficientemente próximos uns dos outros, para que esse deslocamento, para que não se gaste muita energia para propiciar esse deslocamento, tá? E o segundo ponto, que não contenha muitos defeitos cristalinos, de forma que não propicie uma distorção elevada da rede cristalina. O que acontece? Para que a discordância ela possa se mover livremente pelo material, é necessário
que não haja defeitos no meio desse caminho. Tá? Então, alguns defeitos comuns, né? Por exemplo, o elemento de liga, o próprio trabalho a frio, né? O próprio encruamento do material, ele é um defeito introduzido, né? Que nada mais é do que eu colocar mais e mais discordâncias, certo? Afinal de contas, a discordância ela também é um defeito e ela tende a atrapalhar as outras discordâncias, então acaba endurecendo o material, certo? Então, aqui nós temos um gráfico mostrando a influência do aumento do teor de níquel na liga cobre-níquel, e aí dá para a gente perceber claramente, né, que à medida que aumenta o teor de níquel nessa liga, o limite de escoamento do material também aumenta. Justamente por quê? Porque esse níquel que é adicionado como soluto na liga de cobre, ele atrapalha o movimento da discordância, uma vez que ele gera uma distorção na rede cristalina. E a influência do percentual de trabalho a frio no cobre, latão e aço 1040, certo? Nós percebemos ali que à medida que se aumenta o percentual de trabalho a frio nesses materiais, aumenta-se também o limite de escoamento para os mesmos, tá bom? Aqui nós temos uma tabela, e aí nessa tabela eu compilei os dados, tanto de tensão de escoamento, quanto de módulo de elasticidade para os materiais metálicos. Tá? Por que compilar os dados de módulo de elasticidade novamente? Porque um gráfico que é muito utilizado em seleção de materiais é o gráfico de rigidez específica, né, que nada mais é que o módulo dividido pela densidade, e na abscissa a resistência específica, né, que para o caso dos metais a gente utiliza a tensão de escoamento dividido pela densidade. Tá bom? Então a gente consegue perceber, né, que ali para os metais ferrosos, que são basicamente os aços, certo? O módulo de elasticidade pouco varia, certo? Entre eles, porque a gente viu que o módulo de elasticidade é uma propriedade física, né, basicamente intrínseca do material. Tá? O que faria variar o módulo de elasticidade seria a natureza química da ligação. Então, uma vez que aço é basicamente ligação entre átomos de ferro, né, com alguns outros elementos de liga, a gente tem que o módulo é relativamente próximo entre esses materiais. No entanto, a gente percebe que a tensão de escoamento ela tem uma variação enorme entre eles e também dentro de uma mesma classe, certo? Se a gente pega aqui, por exemplo, o aço médio carbono, o aço médio carbono tem uma tensão de escoamento que vai desde 300 megapascal até 900, ou seja, uma variação aí de mais de 300%, certo? Dentro de uma mesma classe de materiais, enquanto o seu módulo fica ali entre 200 e 215, né? Varia no máximo 10%. O que causa essa variação na tensão de escoamento? Bom, como a gente viu, né, o percentual de elementos de liga, no caso o aço médio carbono, ele vai desde quantidades de 0,3% até 0,05%, 0,6% ali, isso influencia bastante, e também os tratamentos térmicos, certo? Uma vez que os tratamentos térmicos, eles tendem a mudar a configuração da rede cristalina, causando distorção, nós temos também que esse fenômeno vai propiciar um aumento ou uma diminuição dessa tensão de escoamento. Tá? Então, a tensão de escoamento ela é um pouco mais aberta para os materiais. Ela é uma função do processamento desse material também. Tá? Não só da natureza química, assim como o módulo de elasticidade, como também do próprio processamento em si. Se foi realizado tratamento térmico, se foi encruado, se reduziu ou aumentou o tamanho de grão, né, por recozimento e por aí vai, tá bom? Embaixo nós temos os metais não ferrosos, tá? Onde a gente consegue também observar o mesmo comportamento, tá bom? Bom, então, vamos passar agora para os materiais cerâmicos. E aí, nos materiais cerâmicos, a resistência mecânica é definida como a tensão e flexão na qual o material rompe de maneira abrupta, frágil, apresentando pouca ou nenhuma deformação plástica. Bom, em função da natureza da ligação dos materiais cerâmicos, né, sabemos que a totalidade ou quase totalidade desses materiais tem um comportamento bem frágil,
né? Então, com isso, se torna difícil realizar o ensaio de tração, uma vez que é complicado posicionar o corpo de prova cerâmico na máquina de tração. Tá? Muitas vezes, quando se vai posicionar um material, né, entre as garras de uma máquina de tração, tem um leve desalinhamento entre essas garras que é propiciado pela própria conexão do corpo de prova com as garras. Acontece que, como o material cerâmico ele não suporta, né, deformação plástica, quando a gente prende esse material cerâmico, muitas vezes ele já tende a fraturar antes mesmo que o ensaio se inicie. Tá? Então, por essa dificuldade, nos materiais cerâmicos, é muito mais comum se realizar os ensaios de flexão, tá bom? Principalmente a flexão a 3 pontos, que é que está sendo mostrado aqui no gráfico da direita, tá bom? E, geralmente, a tensão de compressão é de 10 a 15 vezes maior que a tensão de tração. Tá? Então, se nos metais a tensão de compressão e de tração são relativamente próximas, nas cerâmicas, a tensão de compressão é de 10 a 15 vezes maior que a tensão de tração, tá bom? Então já tem uma diferença aí significativa. Bom, no comportamento mecânico dos materiais cerâmicos, os cerâmicos também deveriam ocorrer deformação plástica quando alcançar certo nível de tensão. No entanto, nesses materiais, devido à natureza da ligação iônica, há muito pouco sistema de deslizamento. Então, se não tem sistema de deslizamento, certo? Não tem como ocorrer o movimento das discordâncias, tá? Que também estão presentes nesses materiais, só que essa discordância ela está mais travada, né? Tanto pela pouca possibilidade de movimentação, que seriam os poucos sistemas de deslizamento, quanto pela própria natureza da ligação iônica, tá? Que está aqui. Devido à natureza eletricamente carregada dos íons, quando o seu movimento é forçado por uma tensão aplicada, este material tende a se romper por clivagem, fratura frágil, que é uma fratura abrupta, né, rápida, devido à repulsão eletrostática entre íons de mesma carga. Tá bom? Então, pensamos assim, nos materiais metálicos, quando a gente aplica essa tensão, né, as camadas de átomos metálicos tendem a deslizar umas sobre as outras. No caso dos cerâmicos, que tem em sua maior parte ligações iônicas, certo? Quando a gente vai tentar realizar esse movimento, a gente sabe que, né, quando o material está em uma condição de equilíbrio, os cátions estão próximos dos ânions e vice-versa. Quando a gente tenta deslizar uma camada sobre a outra, inevitavelmente um cátion tenderia a ficar perto de outro cátion e um ânion também tenderia a ficar perto de outro ânion. Isso causa, né, uma repulsão eletrostática, tá? E essa repulsão eletrostática contribui para que a fratura por clivagem ocorra, tá bom? Para cerâmicas, nas quais as ligações são covalentes, o deslizamento também é dificultado principalmente pela baixa densidade de ligações e sistemas de deslizamento. Tá? Para cerâmicas amorfas, a deformação plástica não ocorre pelo movimento de discordâncias. Em vez disso, esses materiais deformam-se por escoamento viscoso, quando estão acima da temperatura de transição vítrea. O que acontece? As cerâmicas amorfas, elas têm tanto ligações de caráter iônico covalente, quanto ligações secundárias, que são aquelas ligações de Van der Waals, certo? Quando essas cerâmicas estão em temperatura acima da temperatura de transição vítrea, o que acontece? Essa temperatura de transição vítrea, ela define, né, um ponto onde o cerâmico vai ter um comportamento frágil e onde o cerâmico vai ter um comportamento dúctil, tá? Mas o que acontece internamente, microscopicamente com esse material? Quando eles estão acima da temperatura de transição vítrea, existe mobilidade entre as cadeias, tá? De ligações covalentes, certo? Que não é dificultado pelas ligações secundárias. E aí, uma vez que não tem dificuldade de movimentação dessas cadeias, elas passam a ter um caráter um pouco mais dútil, tá bom?
Então, nas cerâmicas amorfas, acima da temperatura de transição vítrea, nós temos uma deformação dútil, né, com comportamento dútil. Então, temos aqui um diagrama tensão-deformação típico para dois materiais cerâmicos frágeis, certo? Tanto a alumina, representado pelo óxido de alumínio ali, quanto para o vidro, né? Detalhe, esse vidro abaixo da temperatura de transição vítrea, né? Que tem um caráter frágil. Então, a gente percebe que o diagrama, né, ele nada mais é que uma reta, que liga o ponto de tensão nula até o ponto de fratura, que é exatamente o ponto onde se iniciaria a deformação plástica naqueles materiais. Mas aí, uma vez que eles não suportam deformação plástica, eles fraturam nesse ponto, tá bom? E também a influência da porosidade na resistência à flexão. Então, à medida que se aumenta a porosidade, é só a gente pensar da seguinte forma: a porosidade ela nada mais é que um concentrador de tensão nesse material, certo? Uma vez que os vazios eles, né, propiciam uma diminuição da seção transversal, certo, desse material, à medida que aumenta a fração volumétrica de porosidade, aumentamos também os pontos concentradores de tensão. E aí, com isso, né, o valor da tensão necessária para que leve à fratura desse material cerâmico acaba diminuindo também. Então, a gente tem uma curva com esse aspecto aí, mais ou menos, para os materiais cerâmicos, como influência da porosidade, tá bom? Bom, aqui nós temos um gráfico também relacionando tensão de escoamento e módulo de elasticidade, onde essa tensão de escoamento, a gente utilizou, né, baseado ali na nota um pouco mais embaixo, a gente utilizou a tensão em escoamento, de escoamento em tração, tá? Que é mais relevante para as materiais cerâmicas. Tá, pessoal? As cerâmicas, elas são utilizadas mais em solicitações de compressão do que em solicitações de tração, tá? Propriamente dito. Tudo bem? Então, nós temos ali as cerâmicas não técnicas e as cerâmicas técnicas, tá? Percebemos novamente que nós temos uma menor variação, né, para o módulo de elasticidade, enquanto que a tensão de escoamento, ela varia em um intervalo muito maior, certo? Pelas mesmas razões para os materiais metálicos, tá? Temos aqui a influência dos próprios elementos de liga, né, que são adicionados nesses materiais. Temos aqui a influência da porosidade, atuando significativamente nesses materiais, né, que é um caráter inerente ao processamento dos materiais cerâmicos, certo? Que é muito utilizado por metalurgia do pó. E aí, por ser utilizado essas técnicas, né, essas técnicas inerentemente tendem a introduzir poros dentro dos materiais, tá bom? Vamos então passar para os materiais poliméricos. E aqui nos materiais poliméricos existe uma complexidade maior na definição dessa resistência mecânica, já que os materiais poliméricos, alguns deles têm tanto o caráter mais frágil quanto um caráter mais plástico, tá? Que vai ser definido pela temperatura de transição vítrea, como a gente pode observar no gráfico da direita, tá bom? Então, nós temos ali o polímero frágil com uma curva, né, típica para os materiais cerâmicos, e à medida que a temperatura de transição vítrea, à medida que a temperatura, né, do polímero vai aumentando em relação à temperatura de transição vítrea, esse polímero vai adquirindo mais plasticidade, tá bom? Bom, nos materiais poliméricos, em grande parte semicristalinos, deve-se avaliar o comportamento mecânico da fase cristalina e da fase amorfa. Tá? Então, os materiais poliméricos, eles são inerentemente semicristalinos. O que isso significa? Eles têm uma parte cristalina e uma parte amorfa. Na parte amorfa, nós teremos a temperatura de transição vítrea influenciando o comportamento mecânico desses materiais. De tal maneira, né, que abaixo dessa temperatura, nós temos, na fase amorfa, um comportamento frágil, enquanto que acima da temperatura de transição vítrea, nós temos, na fase amorfa, um caráter
mais dútil, um comportamento mais dútil, uma vez que as ligações secundárias, certo, de Van der Waals, elas estão quebradas, né, ou estão mais fracas ainda. Sob níveis de tensão relativamente baixos, a deformação elástica se deve exclusivamente ao alongamento das cadeias nas regiões amorfas. Tá? Então, em níveis baixos de tensão, nós temos, num primeiro momento, o alongamento das cadeias nas regiões amorfas. Em níveis maiores de tensão, já no regime plástico, ocorre o alinhamento dos cristalitos, que nada mais são que as partes cristalinas do polímero, na direção longitudinal da carga. Com o aumento da carga, os cristalitos começam a se desfalecerem, que é o quê? As cadeias que estão organizadas de maneira cristalina, elas passam a ser estiradas na direção da carga. Tá? Então, com isso, a gente tem a alta dutilidade, certo? Uma vez que essa cadeia ela é estirada, eu tenho um caráter macroscópico, né? Uma deformação muito maior para esses materiais, tá bom? E também vamos ter uma dutilidade, né? Muito maior para esse caso. A temperatura de transição vítrea é a temperatura no qual, abaixo dela, a fase amorfa do polímero tem comportamento frágil, né? Igual a gente já veio explicando aqui. Então, na influência da temperatura no diagrama tensão-deformação do polimetilmetacrilato, que nada mais é que o acrílico, tá? Então, o acrílico, a gente pode perceber claramente que nós temos, né, uma temperatura mais baixa, com um comportamento mais frágil para esse material, né? Nós temos o gráfico como uma reta ali, que vai desde o ponto inicial até o ponto de fratura, e aí, à medida que a gente vai aumentando a temperatura para esse acrílico, certo? 20 graus, 30 graus, 40 graus, até 60 graus, esse polímero vai adquirindo um comportamento mais plástico. Justamente por quê? Provavelmente porque no meio desse caminho houve a transição, tá? Dentro da temperatura de transição vítrea. Ou seja, o polímero saiu de um comportamento frágil para um comportamento mais dútil, certo? Uma vez que nós passamos a trabalhar acima da temperatura de transição vítrea e provavelmente, né, esse polímero, o acrílico, ele tem uma parte amorfa um pouco maior em relação à parte cristalina, de tal maneira que dá para perceber, né, uma variação significativa no comportamento do material polimérico. Então, esse é um dos principais pontos para se trabalhar com os polímeros, certo? Porque nós vamos mostrar daqui a pouco os gráficos, né, de seleção de materiais que relacionam a resistência mecânica com outras propriedades que a gente já viu aqui. E aí, o que nós temos? Nós temos que esse gráfico, teoricamente, ele foi feito para a temperatura ambiente, tá? Ou seja, os dados que nós vamos observar lá são os dados para os materiais, geralmente, né, abaixo da temperatura de transição vítrea ou dentro dessa temperatura, enfim. Mas a gente sabe que para os materiais poliméricos, a depender do ambiente, da temperatura de serviço no qual aquele equipamento mecânico nosso está trabalhando, se tiver um material polimérico ali, ele pode mudar completamente a sua característica. Tá? Então, a gente tem que ter um cuidado um pouco maior quando a gente vai trabalhar com esses materiais, justamente por causa desse quesito. Tá bom? E aqui nós temos uma curva tensão de deformação típica para um material, para um polímero semicristalino, em temperatura, né, maior que a temperatura de transição vítrea. Tá? Então, nós temos aqui todo a sua característica, né, o seu diagrama, e ali um esquemático, né, as figurinhas esquemáticas do que aconteceria com o corpo de prova polimérico durante esse ensaio. Tá? Evidenciando ali o alto caráter, né, dútil desses materiais, o comportamento altamente dútil. Bom, temos aqui, então, também a tabela para os materiais poliméricos, tá? E aí, no primeiro ponto ali, temos os termoplásticos, os termofixos e os elastômeros.
Os termoplásticos apresentando uma tensão de escoamento ali entre 18 e 70, né, megapascal. Repara que essa tensão de escoamento para os materiais poliméricos são todas, né, basicamente menores do que tanto para os materiais cerâmicos quanto para os materiais metálicos, certo? Justamente por causa do caráter da ligação polimérica, né, da estrutura microscópica desses materiais, que tem tanto uma parte amorfa quanto uma parte cristalina, e aí por essa parte amorfa ter uma resistência muito menor à solicitação mecânica, nós temos também tensões de escoamento bem menores, e módulos de elasticidade também, tá bom? Temos os epóxis, os fenólicos e os poliésteres, e por fim os elastômeros ali, com tensões de escoamento bem abaixo dos termoplásticos, certo? Bom, aqui nós temos um diagrama, né, esquemático dessas tensões de escoamento entre as classes de materiais, certo? Que a gente pegou exatamente no software SES EduPac 2019, tá bom? Então a gente percebe aqui claramente que os materiais com maiores tensões de escoamento são os materiais metálicos, os materiais compósitos, tá? E as cerâmicas técnicas ali, nos maiores pontos. Enquanto que do outro lado a gente tem as espumas, certo? Poliméricas, as cerâmicas não técnicas, beleza? Os materiais naturais e os elastômeros ali, certo? Pegando uma parte também dos materiais poliméricos. Já quando a gente observa a resistência à compressão, e aí por que eu trago aqui também o diagrama esquemático da resistência à compressão? Porque as cerâmicas técnicas, elas são utilizadas vastamente em solicitações de compressão. Então perceba que, voltando, que as cerâmicas técnicas aqui, na tensão de escoamento em tração, certo? Ou flexão, ok? Elas não ocupam o maior ponto, né, de tensão de escoamento. A gente observa ali que os metais e até os materiais compósitos têm tensões de escoamento maiores do que os materiais cerâmicos, certo? Mas, quando a gente observa a resistência à compressão, a gente vê claramente que as cerâmicas técnicas avançam, né, na frente em relação a esses materiais, tá bom? Que mostram onde está empregado a sua utilização. Bom, aqui nós temos o gráfico da resistência mecânica pela densidade. Esse gráfico, assim como a gente tinha um módulo pela densidade, esse gráfico é muito utilizado quando nós precisamos, né, de uma alta relação, resistência por densidade. Tá? Então, a gente observa aqui que se a gente pega as diretrizes de projeto de massa mínima, a gente observa que os materiais que apresentam a melhor relação resistência mecânica por densidade são os materiais que estão ali perto ali do compósito, reforçado com fibra de carbono, certo? Esses materiais, então, eles tendem a ter uma alta relação resistência-densidade, tá? O que isso significa? Que o ponto de fratura desses materiais ou o ponto de falha desses materiais estão mais distantes em relação aos outros materiais, tá bom? Módulo resistência mecânica, tá? Esse gráfico aqui, ele é muito utilizado quando nós estamos interessados em determinar a energia de deformação elástica, certo? A energia de deformação elástica é uma propriedade conhecida como resiliência, certo? E aí, resiliência, a gente sabe que ela é, né, função tanto dessa resistência mecânica, que ora é a tensão de escoamento, ora é o ponto de fratura nos materiais mais frágeis, certo? Quanto do módulo de elasticidade, certo? Que define a angulação da porção linear da nossa curva tensão-deformação, tá bom? Então, nós temos aqui alguns materiais com altas relações, módulo resistência, tá bom? Os materiais com maiores relações módulo por resistência têm naturalmente uma maior resiliência, ou seja, uma maior energia absorvida durante a
deformação elástica, tá bom? Isso é um caráter que é muito discutido quando a gente seleciona materiais utilizados em molas, certo? Então a gente vai ver isso, esse gráfico vai ser vastamente utilizado um pouco mais à frente. Rigidez específica, resistência mecânica, tá? Então perceba aqui agora que nós temos na ordenada o módulo dividido pela densidade e na abscissa a resistência dividido pela densidade. Bom, esse gráfico ele é utilizado nada mais, nada menos, quando a gente está especificando materiais que vão ser utilizados em equipamentos de transporte. Tá? Carros, ônibus, automóveis, aeronaves, certo? Caminhões e por aí vai. Qualquer equipamento que tem como principal caráter, né, um baixo peso, o mapa de propriedades de rigidez específica por resistência específica vai ser bastante útil. E, por fim, o gráfico de resistência mecânica e custo relativo, certo? Uma vez que o custo ele sempre vai entrar como um parâmetro extremamente necessário em seleção de materiais, nós temos que analisá-lo também junto com resistência mecânica. Que nada mais é, né, pessoal, do que a gente está interessado em materiais que tenham baixo custo e alta resistência mecânica. Ou seja, a gente está interessado nas linhas horizontais desse gráfico, tá bom? Bom, pessoal, a aula de seleção de materiais hoje é isso aí, tá? Não vou estender um pouquinho mais, já chegamos no nosso tempo. Com isso, com essa aula, eu vou disponibilizar lá no Google Classroom a lista de exercícios para que vocês façam nessa semana, tá bom? E é isso aí, tá? Tenham uma boa semana, fiquem com Deus e até mais.